de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes vemos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Ora bem, eu para já ainda não sei como é que é de começar, que está aqui uma coisa muito estranha. Primeiro, malta... É melhor tirar o elefante da sala. É melhor tirar primeiro o elefante da sala. Malta, primeiro nós estamos a gravar na segunda de manhã, portanto, um pequeno à parte. Eu quando cheguei cá, tinha acabadinho de chegar, fechar a porta, o Luís recebe-me efusivamente, abraça-me, quase que me beija. Portanto, está muito feliz porque finalmente é dia de podcast, o que eu achei bastante estranho. E para quem não nos está a ver, mas eu aconselho que vejam, o Luís trouxe para este episódio, isso é uma tigela? Portanto, eu tentei aqui um misto, tentei arranjar uma tigela, não consegui e arranjei um prato de sopa. Porquê é que eu tenho um prato de sopa na mão? Queres que eu vá aí para contextualizar? Preciso do Tiago aqui. É melhor contextualizar. Anda lá, Tiago, anda cá. Rapidamente, o Tiago hoje apareceu-me à frente e tem um corte que eu já não via desde 1995, que é este corte de tigela, epá, que está maravilhoso. O nosso Tiago tem um tigelão e eu vou testar, ainda não testei isto antes, e vou testar assim, deixa ver. Faz lembrar o Jim Carrey no Dumb and Dumber. Ora, roda a ver se está. Está? Hã? Está um bocadinho meio... Não, portanto, para a próxima levas isto. Levas isto e ele que faça o molde, exatamente. Olha, rúbrica Luís Barbershop, ou Tiago? O que é que achamos? Gostaste, Tiago? Gostaste mais desta rúbrica do que do teu cabelo? Eu acho que isto foi o melhor momento deste ano já. Deste ano? Sim, ok. sim. Não é para eu ter entrado, é mesmo porque... Não, os melhores momentos são sempre quando tu vens, não é? Eu por acaso pelo menos pensava na tua visão. Pensava que o melhor momento ia ser a tua rúbrica, mas à frente. Não. É melhor não. Acho que para 2024 é certo. Acho que aparece. Ora bem, malta, Seguimos. vamos começar. Luís, e tu vais-nos dizer qual é o tema, não vamos estar aqui com secretismos, porque a malta já vai saber o que é que vamos falar, portanto, e ainda bem que me alertaste isso, porque eu ainda não tinha percebido. Ana, diz lá agora. Diz lá o que é que tu sentiste quando eu disse vamos falar do Vitória. Epá, senti que é um bocadinho mais do mesmo que já tínhamos falado. Mas não tem nada a ver com o que já tínhamos falado. Ok. Portanto, então, nós tínhamos falado ali na altura de outubro, já tínhamos dedicado um episódio ao Vitória, mas e estas coisas, eu honestamente acho que em Portugal nós criticamos muita coisa, criticamos a cultura desportiva, criticamos arbitragens, treinadores, jogadores, o que vier dirigentes. Neste caso eu acho que se deve fazer uma reflexão por parte também da comunicação social, onde nós nos incluímos, e eu não consigo entender como é que não se dedicam alguns minutos, não vou dizer horas, alguns minutos a um assunto tão importante como o que aconteceu na última sexta-feira, relativamente ao Vitória, à Assembleia Geral que existiu e ao destino do clube, até porque é um assunto cada vez mais recorrente em Portugal. Estamos a falar de investidores, estamos a falar de pessoas que chegam e compram parte de passes, de SADs, aliás, e isto é algo recorrente que é também interessante perceber como é que as coisas são feitas e interessante perceber em que é que isto resulta. Não é que nós vamos aqui encontrar todas as respostas, o tempo dirá, mas achei que era importante nós trazermos para cima da mesa este tema, não esquecendo a parte desportiva. E a parte desportiva é uma parte muito importante neste capítulo, porque o Vitória está bem. O Vitória, esta Assembleia surge depois de uma vitória frente ao Braga, surge num quinto lugar e surge num bom momento da equipa, e isso também, obviamente, ajuda a que haja aqui uma maior disponibilidade por parte dos sócios para ouvirem o que é que está em cima da mesa. O que é que... Vou fazer aqui um bocadinho a cronologia. Portanto, o Vitória desde 2013 tem uma SAD. Essa SAD foi adquirida, na sua maioria, por Mário Ferreira, que é um empresário, ligações em Angola, e comprou por 800 mil euros 57% dessa SAD. Parece pouquíssimo, não é? Mas também estamos a falar... A realidade atual, sim. Foi há 10 anos, vai fazer em abril 10 anos, por isso não é também comparável, ainda que tenha sido realmente pouco. Mas, entretanto, houve ali um aumento de capital pelo meio, pronto, tudo isso. Em Guimarães sempre houve
uma grande dose de decisão por parte dos sócios, mesmo com esta maioria de capital, mas os sócios queriam recuperar a maioria. E por isso, no ano passado, ainda com o Miguel Pinto de Lisboa, o Vitória readquiriu a parte de Mário Ferreira por 6 milhões e meio de euros, sendo que 3 milhões já estavam pagos, faltam pagar 3 milhões e meio para que tudo isso fique liquidado. A ideia era que os sócios ficassem então com a maioria. Essa maioria agora ficou um bocadinho posta em xeque porque há uma entrada de uns investidores que são os donos do Aston Villa, têm também ligação a equipas de desporto norte-americanas, NBA, por aí fora, que é a V-Sports. A dos vídeos? A V-Sports, é isso, por acaso, primeira vez que vi, pensei, a V-Sports quer comprar. Exatamente. Pronto. A V-Sports chegou, já tinha, pelos vistos, já tinha estabelecido ligações com o Vitória, ainda nos tempos de Miguel Pinto de Lisboa também. Já era... Não, tinha estabelecido ligações em termos de contactos, porque tentou levar Marcus Edwards, na altura o Vitória achou que a proposta era pouca, mas ficou ali um elo de ligação, um contacto, enfim, ficaram... Era algo um bocadinho superficial ou não? Não era superficial porque não, de facto ficaram bem interesse. vistos. Não sei até que ponto é que houve tentativa real de adquirir. Acho que sim, acho que houve uma tentativa de adquirir, mas sempre lhes foi fechada a porta em termos de maioria. E o interesse manteve-se e agora foi efetivada uma proposta que, enfim, que a SAD vitoriana achou relevante e que levou a Assembleia Geral para ser aprovada ou não. A proposta era de 46% da SAD por 5 milhões e meio de euros e os sócios foram votar. No final, olhando já para o final, foi aprovado e por isso esta V-Sports vai entrar, não vai ter a maioria vai continuar a ser dos sócios do Vitória, que tem 50% mais uma ação para continuarem com o poder de decisão. Depois há 3% que está ali em sócios individuais e sobram então estes 46% que são adquiridos pela V-Sports. Desses 5 milhões e meio de euros que entram, 3 milhões e meio são para pagar a Mário Ferreira, portanto liquidar essa questão, e depois os outros 2 milhões que faltam vão ser usados pelo clube, pela SAD, e há ainda também aqui pelo que eu percebi, um donativo, uma espécie de donativo de mais 2 milhões de euros que é feito para infraestruturas, portanto para fazer umas obras no estádio, para dar ali uma aceleração também no campo alternativo, na academia onde vão jogar a equipa B, onde vai jogar a equipa B, e acho que os júniores também. E depois havia outra questão que estava em cima da mesa, que era uma possível linha de crédito de 20 milhões de euros. Pois, explica melhor isso, porque isso na altura depois o Vitória emitiu um comunicado a explicar, não é? Há mais dúvidas em relação a isto, ou melhor, há um bocadinho mais de contenção por parte dos sócios em relação a isso. E por isso isto não foi decidido nesta Assembleia, decidiu-se, o Presidente António Miguel Cardoso decidiu adiar para outra Assembleia a decisão em relação a isto, que ainda não foi muito bem visto. O que é que acontece numa linha de crédito? Portanto, era cedido uma linha de crédito, eram cedidos os milhões, a ideia era ser uma taxa de juros muito baixa, mas ainda assim, se o Vitória não conseguisse cumprir, depois o clube teria consequências, não é? E as consequências era poder hipotecar os direitos televisivos ou mesmo ações que pertenciam ao clube e que dessa maneira iriam fazer com que o Vitória perdesse a maioria do capital. O que é que há de relevante nesta Assembleia Geral? Há aqui há 2 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto fundamental é que na véspera, ou no dia, acho que é na véspera, surge aqui a possibilidade, através do Júlio Vieira de Castro, que foi um candidato derrotado nas eleições. Outra proposta, Outra não é? proposta de um grupo de investidores franceses e em que era para adquirir a SAD, a totalidade, ou lá perto, e que havia aqui uma promessa de 150 milhões de euros em 3 anos para investir na equipa,
para tornar a equipa competitiva a ponto de rapidamente ir à Liga dos Campeões. Isto tudo entra no ouvido, não é? Entra e não sai. Sim. Mas também, Mas ao mesmo tempo, soa a demasiado. banha da cobra, se calhar, não? Um bocadinho. E por isso, os adeptos ficaram ali um bocadinho também reticentes. Quando é que isto surge? Isto surge precisamente na altura da Assembleia Geral. A questão é porque é que não surgiu antes. Não é? Exatamente, Não deixa de ser um bocadinho suspeito, não é? Sim, suspeito. Eu não quero levantar suspeitas Claro, de nada, nós não é? Como é estamos evidente, mas o timing é um timing terrível. Ora bem, o outro aspecto realmente relevante tem a ver com Miguel Pinto de Lisboa, que, portanto, eu tentei... O ex-presidente, que foi derrotado por António Miguel Cardoso. Ora, a entrada de António Miguel Cardoso no Vitória foi no verão e foi uma entrada muito agitadora, porque não apenas houve um corte radical nas despesas, porque o Vitória já tinha tido algumas deficiências de gestão na altura de Miguel Pinto de Lisboa. Houve ali alguns investimentos que não correram bem. Há a questão Quaresma também, Sim. que foi, acho que no fundo Sim, foi um tiro ao lado. A própria aposta nos treinadores não correu muito bem, não é? Sim, e depois esta recuperação da maioria do capital fez com que o Vitória estivesse praticamente estrangulado no verão. E António Miguel Cardoso chega Apertou o cinto. e não teve mais nada que não apertar o cinto, eliminar muitas gorduras. Ele próprio disse isso, não foi? Acho que foi mesmo essa expressão que ele Disse, olha, nem sei. Foi, Mas acho que sim. teve depois o presidente António Miguel Cardoso, eu gostava que não fossem só os 3 jornais do costume a terem direito a entrevistas, mas isso são outras questões. E, por acaso, eu acho que o Vitória tem bastante palco no 0-0, por isso, Sim. sinceramente, fiquei um bocadinho... Enfim, adiante. São outras questões, não vale a pena trazer para aqui. Estava a dizer que, perante este cenário, e além da questão de eliminar gorduras, ainda houve a questão Pepa. Não é? Uhum. Com aquela saída durante a pré-época, Atribulada também. muito atribulada, o assumir de papel do Moreno e por isso o barco, o fardo era muito pesado. Ao mesmo tempo, baixou-se muitas expectativas. E eu já disse isto no outro episódio que nós gravámos sobre o Vitória. Eu acho que o Vitória funciona muito melhor quando as expectativas estão baixas. Não é? Não é fácil fazer isso, não é fácil chegar a moderar isso com uma falange de apoio tão apaixonada e tão ligada ao clube, mas às vezes é preciso. E tal como em 2013, quando o Vitória ganhou a taça com o Rui Vitória, e era uma altura em que jogavam miúdos, potenciavam, eram depois vendidos e as coisas correram bem. Também agora parece que as coisas estão a correr bem com o Moreno, e acho que eu honestamente diria que, em termos da dificuldade do trabalho, eu acho que o Moreno é o treinador do ano. A meu ver, em Portugal, se o Vitória mantiver o 5º lugar, eu acho que o Moreno é o treinador do ano. Não sendo treinador, curiosamente, no papel, não é? Sim. Porque na Liga continua a aparecer João Aroso, que também terá, obviamente, o seu mérito, mas teve ali um trabalho complicadíssimo e que tem feito muito bons resultados, boas exibições, tem valorizado os jogadores. É curioso, mas isto é só um pequeno à parte, mas e se o César Peixoto conseguir salvar o Paços Ferreira? Por ter lá estado antes e a coisa não ter corrido muito bem, não é? Será bom porque cumpriu o objetivo, mas ao mesmo tempo... uma coisa era se ele tivesse chegado agora. Ele voltou agora, não é? De uma época que ele começou. Por isso, no fundo, ele vai só cumprir o objetivo dele. Eu acho que neste caso, e nós falámos aqui várias vezes, o Vitória, para mim, não tem o 5º melhor plantel de... Sim, não tem. Agora, se calhar, com a valorização de jogadores como o André Amaro, como o Bamba... Tenho gostado muito do Dani. Como o Dani Silva, sobretudo... Até o Safira está a marcar gols. O Safira também está-se a valorizar. O André Silva acho que é um excelente jogador. Agora, se calhar, já conseguimos meter o Vitória pelo menos mais perto desse patamar. Mas se fôssemos olhar para o início da época, não de todo diria que o Vitória tinha 5º ou 6º ou 7º melhor plantel. Mas pronto, voltando à linha de raciocínio, todas estas dificuldades de António Miguel Cardoso fizeram com que ele ficasse ali um bocadinho... escaldado,
no olho do furacão, muitos adeptos a desconfiar, mas claro, voltando ao início do meu discurso, o Vitória está num bom momento, está num excelente momento e por isso também ajuda a que haja muito maior confiança. Essa foi um dos aspectos que eu tentei saber em relação à Assembleia Geral. Qual é que era a sensação? E claro que os sócios, mais de 1.500 sócios que estiveram presentes, acho incrível. Incrível. As imagens Tal são como o Vidigal diz, é espetaculares. incrível. Exato. Depois olhas para aquilo, portanto, ali nos primeiros minutos há claramente uma sensação de desconfiança, mas rapidamente isso vai por água abaixo e sentes uma onda crescente de entusiasmo e o Presidente acaba muito aplaudido pelos sócios. E a dizer, em relação a Miguel Pinto de Lisboa, é se calhar um dos momentos chaves da Assembleia. É quando ele vai discursar, quase toda a gente diria, portanto, é o candidato derrotado das últimas eleições, que ele iria apontar o dedo e apontar falhas. Efetivamente apontou uma ou outra questão ao atual Presidente, mas até mais para se defender, porque também está a ser criticado por má gestão anterior, mas valida totalmente os investidores que ele já conhecia, com quem ele já tinha privado, e além disso aponta o dedo, lá está, a Júlio Vieira de Castro, ao timing. Acho que ele não se referiu diretamente, mas disse que alguns sócios deviam ter vergonha ou esconder a cara ou alguma coisa assim. Portanto, Miguel Pinto de Lisboa entrou ali a achar-se que ele ia cascar e ele acabou por ser decisivo também para validar tudo isto. Só para rematar, imagino eu, já te estava a ver aí a perguntar do tempo, o Vitória, eu acho que, pelo que eu percebi também, não é de todo para se achar que agora vai haver um investimento maluco. Nem pensar nisso. Mas em termos futuros, é algo que se perspectiva bom, ou muito bom, não é? Não é algo que vá significar uma mudança de rumo. Ao que percebi, a ideia é continuar com este cinto apertado, é continuar com esta aposta na formação, nos jovens. Há aqui uma questão muito importante e que pode entrar em conflito, que é a equipa B, que vai descer de divisão. Pois. Ao que tudo indica. E por isso pode ser um grande entrave. Quero tentar perceber também como é que o Vitória vai lidar com isso. Mas a ideia será essa. Não vai haver grande investimento. Vai ser mais fácil para o Vitória ir buscar jogadores a mercados alternativos, como América do Sul, como África, mercados que atualmente já não são tão fáceis para chegar, mesmo a clubes de média e alta dimensão em Portugal, e por isso tem aqui um aliado. Para os jogadores também é muito mais atrativo saber, ora bem, está ali o Vitória, não vai ser um destino final na cabeça desses jogadores, os jogadores com potencial, mas vai ser do género, ok, tenho ali uma porta de entrada na Europa, não consigo ir diretamente para a Premier League, mas se me destacar ali, vou conseguir depois dar esse salto. Claro que depois o Vitória não vai recolher todo o valor que podia adquirir em condições normais desses jogadores, mas assim é uma forma mais fácil de eles chegarem, e depois há aqui um lucro repartido. Há provavelmente direito de preferência por parte do Aston Villa em relação a esses jogadores. Tudo somado, é um parceiro sóbrio, é um parceiro que não se pode achar que vai chegar aqui e investir muito dinheiro, não vai acontecer isso, mas é cada vez mais uma realidade que está a acontecer em Portugal. Vemos também a ligação do Braga, Qatar Sports Investment. exatamente, e isto vai acontecer cada vez mais. E do ponto de vista desta V-Sports, parece-me ter sido uma ótima escolha em Portugal, porque é um clube que está ali sempre na luta pela Europa e tem uma boa massa adepta e está relativamente estruturado. Isso terá sido também apelativo para os investidores, não é? Saber Claro. desses aspectos. Perceber isso. Por isso é que eles, lá está, as primeiras abordagens não correram bem, mas eles mantiveram-se e ao mesmo tempo mostraram profissionalismo. Porque há várias formas de tu seres investidor. Luís, diz-me só uma coisa. É importante realçar, e tu já o fizeste, mas isto é importante realçar que o Vitória não vai vender a maioria ao investidor da SAD. Isso é importante, Sim, não é? É isso. Os sócios fizeram questão de dizer isso, porque foram muitos anos em que não o tiveram. E por isso... Tu sabes as percentagens ao certo? Eu Já disseste? Já te disse. Já disseste. Portanto, a V-Sports fica com 46%,
Há ali uma franja de adeptos que tem 3%, mais ou menos isso, e depois o clube fica com 50% mais uma ação que é para ter essa maioria, esse poder de decisão. Estava eu então a dizer que em termos de investidores há vários tipos de investidores, mas cada vez mais o tipo de investidores que existe é um tipo sóbrio e mais virado para o profissionalismo. Claro que no fundo eles querem lucro, mas é um lucro sustentado, é procurar bons sítios para investir em infraestruturas, investir na formação, ter boas condições, uma montra atrativa para os jogadores, para depois darem o salto para clubes de outra dimensão. E desengane-se quem achar que Portugal vai conseguir inverter este cenário. Não vai-se acentuar cada vez mais e as diferenças para a Premier League, La Liga, Série A, etc. Cada vez maiores. Por isso, aqui consegue-se ser competitivo porque os jogadores chegam aqui, muitos deles numa fase ascendente de carreira, e a entenderem que o seu potencial a ser demonstrado vai levá-los rapidamente para outros patamares. Por isso é que as equipas portuguesas, a meu ver, Sporting, Futebol Clube do Porto e Benfica, sobretudo, conseguem excelentes campanhas europeias, porque os jogadores estão aqui de passagem a mostrar serviço para depois darem o salto. Antes de irmos para o desenterrado, temos o desafio, não é? Vamos lá, Tiaguinho. É verdade, esta semana estão a ouvir bem, não estão? Estamos sim. Estamos. Vamos ouvir melhor ainda. Então esta semana temos um bilhete duplo para o Vizela Braga e no ano passado o Vizela ganhou ao Braga 1-0 e que o Braga acabou com 2 expulsos. Na taça, não foi? Na taça, exatamente. E agora recentemente também o Gil Vicente com o Porto acabou com 2 e o Porto com o Chaves também acabou com 2. E o desafio desta semana... Com menos 2. Sim. E o desafio desta semana é, de forma criativa e com apenas um tweet, digam-nos qual foi o jogo com 2 expulsos para a mesma equipa que se lembram melhor. Ou mais épico, não é? Ou mais épico. Até quinta-feira. Este ano já tem algumas escolhas. Mas não digam estes que nós acabamos de dizer, não é? Não, acho que ninguém vai escolher estes. Mas pronto, bilhete duplo. Eu quero ver quem é que gosta realmente de futebol. Quem é que gosta realmente de futebol? Vizela Braga, não é? Não, porque nós normalmente damos para os três mais titulados em Portugal. Eu olhei para a tabela, podíamos ter escolhido um jogo qualquer. Escolhemos o Vizela Braga porque eu sinceramente acho que é o jogo mais interessante da próxima jornada, apesar de haver um Sporting Boa Vista também apelativo. Quero saber quem é que quer ir à bola ver um bom jogo em perspectiva. Mais nada, vamos lá ver para o desenterrado. Ora, e sou eu a desenterrar, eu vou desenterrar quem? Numa das pesquisas aleatórias que nós fazemos no 00, tanto gostamos, base de dados, Mário Sérgio. Lembras-te de Mário Sérgio? É Sporting? O Mário Sérgio. É Sporting. O lateral. O lateral. Sabes quem é, Tiago? Não sabes, mas não. Há 20 anos estreou-se pelo Sporting, em 3-4. Mas como é que eu me podia lembrar? Não sei, podias saber, atenção. Não. Podias saber. Eu também... Eu sei quem é o Juari e o Madger. Exato. E sei quem é o Magnusson e o Vítor Paneira. Vítor Paneira ainda me lembro. Percebes? Uma Uma coisa não invalida a outra. Mas pronto, malta, já devemos estar um bocadinho atrasados, portanto... O Mário Sérgio tem 41 anos, joga nos Aliados de Lourdelo, da AF Porto. E pronto, era isso que eu queria. E joga com o Wagner, que também já é uma carcassinha, já deve ter para aí uns 37. O da Crista. O extremo, exatamente. Jogou no Tondela, Moreirense, assim, em vários clubes. E pronto, o Mário Sérgio não estava à espera. 41 anos. 41 anos. Antes de ir para o Aliados de Lourdelo, esteve no Maia Lidador, e já passou por Felgueiras. Pelo teu Felgueiras. Meu Felgueiras. E esteve lá fora muitos anos. Esteve lá fora no Metalurg da Ucrânia. Por acaso a imagem dele no 00 está muito engraçada. Porque para mim o Mário Sérgio tinha assim o cabelo. O cabelo era. Jorge Simão. Jorge Simão, exatamente. Boa. Vamos para o Isto Sim, o Isto Não. Dá-lhe. Ora bem, o meu Isto Sim, tropecei por acaso neste jogo, é o Michel Der Zakarian, o treinador do Montpellier. Ganharam 5-0 ao último, não é por aí, mas ele fez vários... fez vários jogos, fez várias épocas no Montpellier, saiu e voltou agora numa altura em que o Montpellier estava apertado na classificação. Fez 4 jogos até agora, fez 10 pontos e já praticamente saiu da zona de confusão, por isso é uma mais da semana, este treinador assim mais escondido. Olha, e por falar num
num treinador que fez isso também. Vou destacar o Daniel Sousa, do Gil Vicente. 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, incluindo uma vitória no Dragão. Já falámos um bocadinho sobre isso. Venceu agora o Marítimo num jogo um resultado um bocadinho enganador. É verdade que o Marítimo criou muito, mas também desperdiçou muito. Mas há que dar mérito que o Gil Vicente não foi assim tão inferior quanto isso. É um resultado enganador, mas... Eu acho que o Gil Vicente está a ter bem melhores resultados que exibições. Obviamente, a questão no Dragão não deixa de ser épico, não é? Sim. Mas aquela segunda parte podia ter sido gerida de outra maneira, apesar de, estamos a falar de um clube que nunca tinha ganho no Dragão. Exato. E mesmo agora, o jogo com o Marítimo também foi metendo o olho de vez em quando. E o Marítimo desperdiçou imenso. é isso. Foi mesmo Pobre assim. José Gomes. Pobre José Gomes. Não há quem aguente assim. E pronto, e deu um salto muito importante na tabela, também já escapou aos Sim. lugares de baixo, portanto é muito importante. O Daniel Sousa, assim, nenhum de nós, eu pelo menos não conhecia o trabalho dele, também ele foi adjunto eu engano-me sempre que agora os adjuntos dos antigos treinadores estão a sair todos, portanto eu não sei se era antigo adjunto do Vilas Boas, posso estar a cometer um grande erro. Não? Olha, agora nem sei. Porque já saiu o antigo adjunto de Paulo Fonseca, já saiu o antigo adjunto de José Mourinho, portanto... Eu já estou a dizer, peço desculpa, espera aí, mas... que eu vou aqui a um site conhecido, e Porreiro, portanto, Marselha... foi, do Vilas Boas. Olha, não sabia. Vamos. Zenit, Xangai, Exato. Tottenham, Chelsea. E está a fazer um excelente trabalho. Isto não, bota. E o teu é? Olha, o meu é Sampdoria, não propriamente pelo que fez neste fim de semana, foi um 0-0 em casa. Mas está lá o Stankovic, ex-Inter, o treinador. Acho que não. Já não está? Eu fui acho que ver, era ele o treinador. Eu estou sempre à espera que a Sampdoria saia de lá de baixo e não está a Está sair. muito difícil. Aliás, a Cremonese ganhou à Roma, acabou por já igualar a Sampdoria. Estão os dois no último lugar, o que é terrível. E a Sampdoria atravessa uma fase difícil desportivamente, mas também acho que a nível diretivo, Sim. porque o presidente foi acusado de um escândalo qualquer. É, o Stankovic. Ele já não batia muito bem na Stankovic, cabeça. treinador. É o Stankovic. ainda. Por acaso é pena, porque pronto, é um dos históricos, não é? Sim. Foi campeão italiano e Aquela dupla Mancini e Vialli. Mancini Vialli. Épico. Olha, e o meu isto não é a estreia do Ricardo Soares no Estoril Praia. Pá. Correu muito mal o 3-0 contra o Vizela. Pá, eu acho que há estreias assim, é verdade, mas nossa senhora, correu tudo mal. Aquele primeiro gol sofrido é uma anedota, que é aquele Caso não vi nada. bate na desses cabeça um jogador, já não sei quem é aqui, acho que era o Gamboa aqui, a tentar aliviar a bola, manda um estouro na cara do mexer, a bola sobra para o Samuca, isto o Osmaid Gilmar. Portanto, foi um golo caricato. Correu tudo mal ao Estoril, mas eu sou admirador do trabalho do Ricardo Soares e acho que vai conseguir manter o Estoril. Nenhum de vocês coloca o 7-0 de Liverpool com o United? Opa, O Luís pensou nisso. Portanto, temos elogiado o United, temos malhado no Liverpool, agora de repente vamos aqui mudar tudo. Não, Por exemplo, isto é só um isto. Não, isto é só um isto. eu na semana passada Mas meti no mais o Real Madrid. O Real Madrid, entretanto, Exato. perde com Empatou. o Barcelona. E empatou. Um jogo e ontem empatou com o Betis. Mas isto já é um bocado típico no nosso podcast, acontece sempre isto, as coisas acontecem ao contrário. Uma coisa Pá, impossível. olha, é mesmo assim. Olha, se eu fuera. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. E tu, se fosses o Maradona, o quê? Se eu fosse o Maradona. Por causa da música. Se eu fosse o Daniel Levy, o presidente Do Tottenham. Tottenham. O mão de vaca. Exato, o mão de Mão de vaca. vaca. Chegava ao final desta época e Conte out? contei alto. Ei, conte out. Pá, é mais do mesmo. Não, acho que, não sei, eu vejo o Tottenham a jogar e estava a tentar perceber o ano passado eles tinham ficado em que posição. Acho que foi em quarto, não foi? Na Premier. Lu, mas também se não for o Conte, quem é que vai para lá? Não O sei, Pochettino, regresso? Difícil. Pois. Difícil. Pá, mas não sei, mas algo diferente, porque já é a Ele segunda não joga época. muito bem, é verdade. Mas o Inter do Conte foi campeão também. E eu acho que é curioso, e não estão assim numa época assim por aí além, mas comparativamente com a época passada, eu acho que o Inter do Simone Inzaghi joga melhor que o Inter do Conte. Mas a questão é, nós nos últimos anos habituámos a ver o Tottenham a ser um outsider que conseguia superar expectativas, não é? Como a ida à final da Champions, também lutou pelo título, chegou a lutar pelo título uma ou duas vezes com o Pochettino,
E aqui, já com o Mourinho foi um bocadinho assim, e aqui continua a ser algo... Está aqui um barulho, não sei se está a entrar na emissão. Espero bem que não, o Tiago depois vai tirar isso. Já com o Mourinho não estava a acontecer... Não sinto um passo em frente. Sinto sempre um bocadinho mais do mesmo. Ainda estão na Champions, estão na discussão com o Milan, não sei como é que vai ficar. Certamente alguns que nos ouvem à hora em que estão a ouvir já saberão. Mas independentemente disso, enfim, um clube que cai nas taças, que anda ali só a lutar pelo quarto lugar, é isso, está estagnado. Claro que a Premier League é o melhor campeonato do mundo, é o mais exigente, mas eu esperava um bocadinho mais de futebol. Ao menos isso. E acho que os adeptos também do Tottenham já mereciam um bocadinho mais, porque nos últimos anos não têm tido bom futebol. Agora derrota com o Wolverhampton, enfim, acho que está completamente em águas de bacalhau e não estou a sentir em António Conte força, fibra para conseguir fazer deste Tottenham um Tottenham melhor. Muito bem, e olha, e antes de rematarmos, tens uns recordes mais para falar, não tens? Não quero falar. É assim, o da semana passada, do Dortmund, ainda não bateu o recorde, porque o do Chelsea continua a escalar. O nosso episódio do Chelsea está excelente. Por isso, obrigado. Obrigado também à nossa produção, porque tem feito uns bons upgrades nas nossas emissões, e isso faz com que mais milhares de pessoas nos ouçam, e que bom que isso é. Por isso, quero também recordar, já que o nosso host é terrível nessas coisas, quero pedir para nos avaliarem, para meterem a vossa estrelinha, preferência 5, e quero também recordar que nós no final deste mês vamos fazer uma live no YouTube do 00 com um assunto porreiro, e por isso nós na altura anunciamos mesmo a data e esperamos pela vossa participação, porque só assim faz sentido. E não se esqueçam de participar também no desafio do dia do nosso Twitter, que nós temos feito. Exato, um desafio por dia. Bom desafio. Foi uma boa ideia, parabéns, Lester. Obrigado, Luís. Por acaso foi tua, mas... Foi minha? Foi tua. Agora que falaste. Pessoal, cuidem-se.